Salve, salve Pokémoníacos! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. E olha, como vocês podem ver aqui atrás nessa estante, talvez eu goste um pouquinho de Pokémon. Tá um pouco desfocado, mas acho que dá pra ver que tem muita coisa de Pokémon ali atrás, né? E recentemente no canal eu postei um vídeo de uma empreitada que eu quis fazer e a conseguir, felizmente, com muito esforço, e consegui documentá-la aqui no canal. Qual empreitada foi essa? Eu queria jogar todas as gerações de Pokémon para poder avaliar todas elas, né, e dar meu parecer falando quais são as mais legais, mais divertidas, mais bacanas, quais os problemas de cada uma. E postei esse vídeo aqui no canal, né? Foi um vídeo bem legal, deu bastante view, a galera interagiu bastante, gostei bastante do resultado. Vou deixar esse vídeo linkado nos cards aqui, se você quiser assistir, né? Bom, partindo desse pressuposto, eu joguei muitos jogos de Pokémon já. Tem alguns que eu ainda não joguei? Tem, né? Claro que tem. Tem alguns que eu não joguei. Mas boa parte dos jogos eu já joguei e eu tenho uma certa bagagem, né, para poder falar dos pontos técnicos, né, de acertos, erros, da diversão a respeito de cada um dos jogos. Por isso, eu me peguei pensando até no último, não no último, mas num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, onde eu questionava se os jogos de Switch, do Suitão aqui, né, os jogos de Pokémon lançados para o Switch, eles são alguns dos jogos que mais venderam na plataforma. O Sword and Shield e o Scarlet Violet são top 3 jogos mais vendidos da história. É absurdo, né? E o Let's Go e o Brilliant Diamond e o Arceus tá tipo no top 12 também, né? Então assim, os jogos de Pokémon do Switch venderam demais, demais, demais. São assim, não tem como a gente negar que são um sucesso, mas a gente pode talvez afirmar que eles não são uma obra-prima, que eles não são os melhores jogos de Pokémon, mesmo tendo vendido mais do que outros. E como que a gente vai tentar chegar nisso? Muito simples. Eu vou partir da seguinte indagação aqui no começo desse vídeo, né? Uma dúvida, vou deixar no ar. Se você quiser já responder ela aqui nos comentários, fica à vontade, mas eu vou desenvolver o meu pensamento a respeito disso no decorrer desse vídeo. A pergunta é a seguinte: os jogos de Pokémon do Switch venderam mais porque eles de fato são bons, ou eles venderam mais porque o Switch é um console que vendeu mais do que todos os outros? Então, pode comentar o seu feedback aqui, já deixar sua opinião nos comentários agora, ou você pode deixar no final do vídeo, né? Fica à vontade, mas comenta. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, ouvir a opinião de todo mundo aqui, porque eu acho legal a gente juntar várias referências e, nesse caso, percepção própria, né, a respeito de como a franquia funciona e funcionou. Até porque por mais que eu tenha começado a jogar Pokémon lá pro comecinho dos anos 2000, né, ou pouco antes, né, dos anos 2000, que eu lembro que eu joguei Pokémon Stadium no 64 e em 99, né, então eu já tive um contato com Pokémon desde o começo. Depois do Game Boy Advance, eu nunca mais tive contato com Pokémon até 2022. Então, eu não vi DS, eu não vi 3DS, Wii U, nada que aconteceu. GameCube, né? Eu pulei direto para a geração do Switch agora. E aí, eu fui atrás, claro, né? Fui atrás aqui do meu 3DS, né? Fui atrás do meu Game Boy, né? Então, eu tirei o atraso, digamos assim, nesses últimos anos. Então, vamos falar sobre o que eu acho a respeito disso, né? Mas antes da gente entrar nesse mérito, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Os jogos de Switch, certo? Eles têm problemas. Todos eles têm problemas, acertos e alguns deles mais acertos que problemas, outros mais problemas que acertos, né? Alguns estão equilibrados. Só que eu quero deixar mais um questionamento aqui. Os problemas, bugs, gráficos em jogos de Pokémon é uma exclusividade do Switch? Prende na memória aí. Tenta lembrar como é que foi jogar os jogos de Game Boy Advance, do Game Boy Classic, Color, né? Como que foi jogar no 3DS, no DS, né? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu entro em conversas com amigos,
que são claramente mais velhos que eu, né? Eu alcancei recentemente meus 30 aninhos, né? Então eu tenho amigos aí que estão já na casa dos 40 e eles jogam Pokémon desde que o Pokémon começou. Então, quando o Pokémon começou, eu era uma pequenina criança. E esses meus amigos, eles já eram adolescentes, quase adultos, né? Então, é legal quando eu tenho conversa com essas pessoas, porque quando você é mais velho, você é mais crítico, né? Então você acaba percebendo coisas que muitas vezes uma criança não perceberia. E é engraçado porque os jogos clássicos, Red, Green, Blue do Game Boy, né? A primeira versão deles foi lançada no Japão. Nossa, como tinha bug! Era um pavor aquilo, cara. Era horroroso. Aí eles lançaram meio que uma versão 2.0. Acho que no próprio Japão. No Japão eles lançaram o Red, Green. E aí depois eles lançaram o Blue, que era uma versão que resolvia os bugs. E aí eles lançaram pro ocidente também, né? O Red e o Blue. Eu não sei se o Red e o Blue no ocidente veio antes do Blue no Japão. Mas esses jogos já vieram com mais correções, né? Mas as primeiras versões de Pokémon que saiu no Japão era bugado pra caramba, né? E assim, os jogos foram sendo lançados e eles sempre vinham com bugs. Se você é um entusiasta da terceira geração, como eu, você deve conhecer todos os jogos aí que você consegue ficar clonando item de forma infinita, né? Exploitando um monte de coisa absurda dentro do jogo. E por mais que a maioria da galera ache legal clonar item, exploitar coisas dentro do jogo, acha que é uma feature, é um bug, tá? Você conseguir clonar um item dentro do jogo é um problema no jogo tão ruim quanto você ficar preso dentro de uma parede que foi mal desenvolvida, sabe? Então, eu jogo muito a terceira geração. Eu tenho quase 600 horas de jogo nesse Pokémon Ruby aqui, tá? Ó, tem quase 600 horas dentro desse cartuchinho. Então eu já vi muita coisa acontecer dentro desse jogo, pelo menos. E eu vou falar pra vocês. Pokémon Scarlet Violet no Switch é o jogo mais julgado de todos. Se eu não me engano, ele foi lançado lá pra novembro, né? No fim do ano de 2022. Acho que foi isso. Porque em janeiro de 2023, eu comprei o meu Switch e eu comprei o meu Scarlet, se eu não me engano, lá pra maio. Foi uma coisa de 5 meses depois do lançamento que eu comprei o meu Scarlet, tá? E quando eu comprei o Scarlet, já tinha saído, acho que 2 packs de correção para resolver aqueles bugs, aquelas doideiras do que o Scarlet veio de lançamento. E eu joguei o Scarlet, zerei o Scarlet, completei a Pokédex do Scarlet, joguei as 2 DLC, completei as 2 DLC do Scarlet. Eu sofri algum bug dentro do jogo? Não. Eu sofri um bug conhecido da Nintendo, que é que corrompe o cartucho de alguma forma. E você meio que perde o save. Aí, só que como já é um bug conhecido, assim que dá essa corrompida, né, já aparece uma mensagem no Switch assim: o jogo corrompeu, você gostaria de corrigir ele e tal? Você aperta sim, aí a Nintendo já manda via nuvem para você uma correção ali, dá meio que uma resetada no cartucho e faz o upload do seu save. Esse foi o único bug que eu tive. E ele foi resolvido em 10 segundos, tá? Eu só tive que fazer um download e instalar no meu cartucho e pronto. Esse bug me preocupa se daqui 10 anos o Switch tiver a eShop dele desligada. Eu acho mais difícil, já que a eShop dele vai estar ligada com o Switch 2 provavelmente. Mas no futuro é se preocupar se não tiver como você resolver esse problema via Nintendo, se a eShop estiver desligada, né? Mas vamos pensar no hoje. Eu não tive nenhum bug. Eu não entrei em nenhuma parede, não caí em nenhum buraco, meu boneco não esticou o olho, nem o braço, nem nada. Eu não tive nenhum bug jogando Scarlet Violet. Eu só tive quedas de FPS quando tem muita coisa sendo renderizada ao mesmo tempo, que é normal dentro do jogo. Bom, beleza. Scarlet Violet é o jogo que veio com problemas. Eu joguei um pouco depois, que já veio com os patchzinhos. Liso. Ruby. Eu já crashei esse jogo 3 vezes. 3 vezes, sim. E como que crasha esse jogo? Bom, você tá fazendo algumas coisas dentro do jogo, andando de bicicleta em um lugar específico, pescando, fazendo alguma coisinha, e o jogo, ele crasha e reinicia. O Game Boy simplesmente apaga. Então, assim, todos os jogos têm bugs, né?
Alguns mais visíveis que outros, né? Mas todos os jogos têm bug. Não é uma novidade do Switch. Eu quero colocar essas cartas na mesa para vocês entenderem. Porque muitas vezes você que está me acompanhando aqui é uma pessoa mais jovem, que talvez começou a jogar no 3DS, ou você começou a jogar no Switch mesmo, e não teve o contato com os jogos antigos, e você vê essa galera com essa carga nostálgica no coração aí na internet falando: ai, mas os jogos antigos eram excelentes, eles não tinham bug, eles não crashavam, não acontecia, eles bugavam, eles crashavam. A Game Freak sempre entregou jogos com probleminhas, e pior, antigamente, daqui para trás, não tinha nem patch para resolver o problema. Então, como eu tomo crash de vez em quando aqui no jogo, não tem como eu resolver esse problema. Eu vou continuar tomando esses crashes, né? Então tem que ficar esperto e tá sempre salvando o jogo, porque eventualmente você pode tomar uma crashada e perder alguma coisa importante ali, se você não tá salvando. Fica até de dica para você, talvez jogue, né, terceira, segunda geração aí, nos seus Game Boys. Bom, a partir do DS a gente passou a ter conectividade com a internet, 3DS também, e começaram a existir patches, updates e tudo mais. Tanto que todo jogo de 3DS que eu comprei, assim que eu botei aqui no meu 3DS, apareceu a mensagem: tem um download para você instalar um patch de correção, blá, blá, pra colocar no jogo. Todos eles, né? Omega Ruby, Alpha Sapphire, XY, Sun Moon, todos eles tinham que fazer um download, né, para atualizar o jogo e tal. E assim, provavelmente esse download aí pode ser algum conteúdo, alguma coisa? Pode, mas provavelmente são patches de correção de pequenos erros. Raramente vão acontecer, mas quando acontecer você vai ficar bem irritado, né? Que foi o que aconteceu nos crashes aqui nesse jogo. Então assim, talvez, mas só talvez, o acesso aos patches de correção tenha feito a Game Freak dar uma afrouxada maior quando veio o Switch. E algumas coisas acabou também levando a Game Freak a dar umas escorregadas aí na banana do Mario Kart. Por quê? Se você pode lançar os patches de correção, você não precisa ficar tão desesperado em entregar um jogo totalmente polido e perfeito, que é algo que a Nintendo costuma fazer, já que a gente pega Mario Wonder, Zelda Breath of the Wild, que são jogos que eu joguei no Switch, né? Que, inclusive, acho que o meu Zeldinha tá até aqui, ó. Cadê? Aí, ó, tá até plugado aqui o meu Zeldinha, ó. E esses jogos, eles nem têm patch de update. É plug and play. Você bota o cartucho, né? Eu, o cara das mídias físicas, eu boto o cartucho no console, tem que baixar nada. Mario Wonder, Zelda, foi tudo assim. Você só joga. Você vai ser feliz, sabe? Os jogos de Pokémon, não. A maioria deles tem patch de correção. Até porque alguns dos jogos de Switch eles lançaram com bugs e probleminhas. Brilliant Diamond foi assim, e o Scarlet Violet foi assim. Eles lançaram com problemas, bugs, e eles precisaram de patches de correção para o jogo ficar lisinho, né? Porém, Sword and Shield, Let's Go, Arceus, jogos que já saíram bem polidos, né? Então, também são da mesma leva, né, do Switch, mas a gente pode ver que tem mais jogos bem lançados do que os mal lançados. Mas isso também não exclui o fato de que, pô, Brilliant Diamond e o Scarlet Violet poderiam ter sido lançados bonitinho que nem os outros, né? Não aconteceu. Bom, um outro ponto que a gente tem que levantar aqui é a respeito daquela nossa principal dúvida. Os jogos de Switch de Pokémon venderam mais porque o Switch vendeu mais? E aqui a gente tem um grande problema em aceitar que isso é uma verdade. Porque o Switch está quase passando o DS em vendas. Isso você não precisa nem concordar comigo, né? Porque é um fato. O Switch está quase passando. Os videogames mais vendidos da história, nós temos o PS1, eu acho que o PS2, eu acho que ele está com quase 160 milhões, né, de vendas. Aí eu acho que tem o DS com 150, 155, alguma coisa assim. E o Switch bateu 146, eu acho, no mês passado. Então o Switch está quase colando aqui no DS e passando ele. Vai passar o PlayStation 2? Não sei. Inclusive, deixa o seu chute aqui. Você acha que o Switch vai passar o Play 2 em vendas? Comenta aqui. Bom, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer que o Switch e o DS são consoles empatados. Só que, ironicamente, os jogos de DS, eles não são assim
os mais vendidos da história, eu mostro para vocês. Pronto, pessoal. Vocês lembram aqui, ó, desse nosso gráfico que eu mostrei no vídeo recente? Ele tá no site Statist. Eu não sei como é que fala isso. Mas são os jogos de Pokémon mais vendidos até março de 2024. Bom, em primeiro lugar, o Red Green Blue, né, com quase 32 milhões. Sword and Shield, né, com quase 27. O Scarlet Violet chegando em 25. A Ike Gold Silver. Diamond and Pearl do DS está em quinto lugar. Aí olha aqui, o XY, Sun e Moon, né? O Ruby Safira, todos esses venderam melhor que os outros de DS, né? A gente tem aqui o Black and White, né? Ó, o Heart Gold Soul Silver aqui bem no finzinho aqui, né? Então, pô, dá pra ver aqui que os consoles de Switch, eles tiveram vendas bem mais expressivas que o DS, que até o momento é um console que vendeu mais que o Switch. Então, eu não sei se eu consigo acreditar que os jogos de Pokémon venderam bem por causa do sucesso do Switch, sendo que o sucesso do DS foi tão bom quanto o sucesso do Switch na época, e não conseguiu emplacar os jogos como o Switch está emplacando hoje, né? Enquanto o Switch meteu aqui 2 jogos no top 5, o DS conseguiu emplacar 1 e no quinto lugar. Então, eu acho que a gente pode acabar levando de base essa ideia de que os jogos de Pokémon do Switch, eles são alavancados pelas vendas do próprio Switch e não pela grandiosidade da franquia e qualidade dos jogos de certa forma. E você deve estar, talvez se você não gostou dos gráficos ou dos bugs dos jogos de Switch, você deve estar pensando, que qualidade? O que esse doido tá falando? Calma. Quando eu falo qualidade, eu não tô só pensando na construção do jogo, graficamente falando, o quão polidos os códigos estão para evitar bugs, mas tem o fator diversão também. O jogo é um brinquedo, algumas vezes para adulto, né? No caso do Pokémon, ele flerta nesse vale entre crianças e adultos, né? Mas é um brinquedo para divertir pessoas. O foco de um jogo é a diversão, e os jogos do Pokémon eles fazem isso com maestria. Eu acho que é muito difícil você não se divertir com Pokémon, a não ser que você se preocupe muito com detalhes técnicos, e isso é triste, né? Mas tem algumas pessoas que infelizmente são assim. Algumas pessoas não conseguem jogar Scarlet Violet por causa dos serrilhados que tem alguns elementos do gráfico, por causa das quedas de FPS que acontecem em lugares que tem alta renderização ali de coisas. Então, realmente, algumas pessoas podem não se divertir, mas a real é que os jogos de Pokémon eles são muito divertidos, né? Eu vou tentar analisar, eu não vou pegar ponto a ponto detalhadinho de cada jogo, porque eu acho que a gente vai se estender demais aqui. Eu vou tentar falar de uma forma mais resumida, como cada um desses jogos trouxe pontos positivos e negativos. Vamos começar com meio que a ordem de lançamento. Mas a gente teve Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, que é um jogo que, uau, quando eu peguei pra jogar, eu não joguei no lançamento, claro, eu peguei pra jogar ele junto com o meu Switch quando eu comprei em 2023, em janeiro, e, cara, que maravilhoso que foi poder jogar aquilo. Eu já tava há um bom tempo sem jogar os meus clássicos aqui, eu tô com o meu cartuchinho aqui do Leaf Green, ó. Eu já tava coisa de 10 anos sem jogar um Pokémonzinho do GBA. Então, Fire Red e Leaf Green eu já não jogava há muito tempo. E quando eu peguei o Let's Go, que é quase um remake dessa da primeira geração, que veio na terceira geração. Na verdade, o Let's Go é um remake do Pokémon Yellow, de certa forma, mas acaba sendo do Fire Red e Leaf Green também. Foi incrível, porque eu pude revisitar essa geração que eu tava há muito tempo sem ver, e eu imagino que boa parte das pessoas também, porque o Fire Red e Leaf Green acho que lançou em 2002 ou 2003, e aí a gente viu em 2018, né, o Let's Go, e foi incrível. Pra mim, o Let's Go tem o gráfico mais lindo, perfeito, que a gente tem no Nintendo Switch, né? Eu sei que algumas pessoas podem não gostar desse tipo de gráfico cartunesco, mas pra mim combina muito com Pokémon isso, né? Ele remete a essa coisa de infância, né? Que foi onde eu comecei a curtir Pokémon. Então, eu acho que é maravilhoso o gráfico de Pokémon Let's Go.
ele não tem serrilhado, tem um HD maravilhoso ali, tudo bonitinho, né? Linhas curvas perfeitas, os sprites do Pokémon são os mais lindos que eu já vi, né? Então eu sou assim, apaixonado pelo gráfico do Let's Go. Pra mim, o Let's Go assim, foi o ápice do Switch. E é uma pena porque foi o primeiro jogo e dali meio que foi ladeira abaixo. Não bem ladeira abaixo, mas o primeiro a gente espera que seja o assim bom e os outros vão melhorando, mas foi o oposto. O primeiro já veio no ápice e depois foi decaindo. O que é um pouco triste de certa forma. Depois a gente teve Sword and Shield, que era a nova geração. Os gráficos do Sword and Shield eu também acho lindos, muito bonitos. Eu gosto de que o Sword and Shield ainda mantém aquela pegada linear em que você anda pelo mapa de um lado ao outro, de cidade a cidade, né? Você não tem um mundo aberto para explorar. Eu gosto disso. Eu joguei minha vida inteira Pokémon assim, me acostumei com isso, e eu fiquei feliz de poder jogar mais uma vez. Até porque o Sword and Shield foi o último jogo que eu joguei do Switch de Pokémon, então eu já tinha jogado o Arceus, o Scarlet e Violet, então eu já tava meio que achando que o Sword and Shield também seria um mundo aberto, e aí eu tive aquela grata surpresa de voltar àquele padrão linear igual é no Let's Go. Hoje em dia eu imagino que muitas pessoas esperem que todos os jogos venham em mundo aberto, então muitas pessoas podem se frustrar com isso, né? Mas no meu caso foi uma gratificação positiva. Mas você deve estar se perguntando, cara, o que esse cara viu em Sword and Shield, né? O gráfico feio, as árvores horrorosas na Wide Area. Então, os gráficos do Sword and Shield fora da Wide Area, no mapa do jogo, são lindos, maravilhosos. Os sprites do Pokémon também são bons. Não são tão bons quanto no Let's Go, claro. A gente teve um downgrade de sprite de Pokémon aqui também. Até porque a Pokédex aumentou bastante, né? Então deu mais trabalho para os caras em talvez menos tempo. E aí acabou ficando um pouco abaixo do que é o Let's Go. Mas a Wide Area eles fizeram um teste para ver como seria o próximo jogo. E foi um teste meio mais ou menos. A Wide Area realmente é um negócio que não ficou tão legal assim, né? E talvez a gente tenha aprendido com a Wide Area do Sword and Shield e com Scarlet e Violet que mundo aberto em Pokémon até é legal, mas a gente tem que talvez pensar numa nova fórmula que isso funcione, tá? E aí, eu quero dar um pulo agora pro Arceus, que pra mim é um jogo perfeito, uma obra-prima do Switch. Gráficos lindos, ótimo modo história, não teve bugs e glitches, ok. Se você procurasse muito, você provavelmente ia achar alguma coisa. O jogo veio muito bem polido, gráficos bonitos, ele mudou um pouco da mecânica de jogo, o que para alguns foi positivo, para outros negativo, para mim foi negativo. Eu não curti muito a ideia de você ter que ali tacar uma bomba de fumaça nos Pokémon, eles poderiam te atacar ali. Eu gostava daquele sistema de ir, encontrar o Pokémon, abrir a lutinha, você poder capturar ele. Inclusive eu senti falta isso no Let's Go também. Só que o Let's Go acho que não tem nem como a gente reclamar daquele sistema ali de jogar Pokébola tipo Safari Zone, porque o Let's Go ele tentou surfar na onda do Pokémon GO de smartphone, que eram, né, um grande sucesso ali da sua época. Foi o que eles quiseram vender, foi a ferramenta que eles usaram e deu muito certo, já que o Let's Go é um dos jogos mais vendidos da história de Pokémon, né? Aquele sistema de captura eu não gosto do Let's Go, mas isso não faz eu achar que o jogo do Let's Go não é um jogo incrível e um dos meus favoritos do Switch, mesmo com o sistema de captura que não me agradou muito. No geral, o jogo me divertiu demais, inclusive falta acho que 6 Pokémon para eu completar todos os Pokémon Shine dentro do jogo. Para eu completar a Live Index completa de Shine, né? Então dá pra ver que eu gastei muitas horas no jogo e que eu gostei bastante dele. E o Arceus, ele vai nessa mesma vibe. É uma obra-prima, ele é incrível. E ele entrega uma fórmula de mundo aberto que eu acho que funciona muito bem pro Pokémon. E eu acho que a Game Freak poderia tentar trabalhar com isso, talvez nos próximos jogos, ou até eles conseguirem manter um mundo aberto sem bugs, gráficos serrilhados e tudo mais que acaba irritando a gente de certa forma. O que o Arceus fez? O Arceus, ele te coloca um mapa com várias regiões e no centro a vila ali, a cidade principal, né? E você não consegue andar de uma área para outra, mas você consegue teleportar, né, da vila principal para cada uma das áreas. Então você tem um semi-mundo aberto, né? Então você vai ali da vila para a área A, da vila para a área B, da área B você pode voltar para a vila, da vila para C. Então você consegue ir para cada uma das áreas desde que você esteja ali na parte principal. Minha crítica nesse sistema: não tem como você ir tipo de uma área A para a área B, da área B para a área C. Você tem que sempre ficar voltando para a cidade para poder ir para esses lugares.
eu acho que numa próxima tentativa disso, poderia você entrar no mapa do jogo ali e conseguir dar uns teleportes de uma área para outra, dar um loading mesmo, né? O Zelda faz isso. Quando você usa o mapa, e o Zelda Breath of the Wild que eu tô jogando agora, inclusive, você consegue ter lá da parte A pra parte B, do B pro C no mapa, e aí tem um loading até você pular de uma parte pra outra, né? Poderia ter isso no Pokémon também. E teria um pseudo mundo aberto, com regiões, pequenas regiões de mundo aberto. Eu acho que ia ser sensacional isso. Inclusive eu tô apostando que eles talvez tentem entregar isso no Legend ZA. Mas é uma aposta, não tô afirmando nada. Bom, aí a gente tem que falar do Brilliant Diamond também, que é um jogo polêmico. E ele é polêmico porque a comunidade ela é muito dispersa nas suas opiniões e nos seus gostos, né? Tem gente que gosta de Sinnoh, tem gente que odeia Sinnoh. Tem gente que adora Kanto, tem gente que odeia Kanto. Tem gente que gosta de Johto, tem gente que odeia Johto. Então a comunidade ela é muito dispersa nos gostos e nos ódios que elas têm. E a gente teve vários remakes bem interessantes. A gente teve o remake de Fire Red Leaf Green, que foi extremamente fiel aos jogos originais. O Let's Go, que foi extremamente fiel ao jogo original. Inclusive o Let's Go foi fiel demais, né? O Fire Red Leaf Green até tem uns conteúdinhos extras e tal, quando você zera o jogo. A gente teve o Heart Gold Soul Silver, que como a gente viu naquela tabela, não vendeu tão bem, mas são jogos excelentes, ótimos remakes, e também dá bastante conteúdo extra comparado com o original. Omega Ruby e Alpha Sapphire, que são remakes do Ruby Safira, né, que é a minha geração favorita. Joguei recentemente, inclusive meu cartucho tá aqui, ó. Ó meu Omega Ruby, eu tô tentando completar a Pokédex aqui, né. Inclusive jogo maravilhoso, ele também traz conteúdos extras, muito mais coisa que o Ruby Safira tinha. E também ele é fantástico por isso. Eu acho que a comunidade gosta que tem essas coisas extras, né? Um pós-game, alguma coisa. Faltou no Let's Go. E no Brilliant Diamond, que é o remake do Pokémon Diamond, que é esse aqui, né? Eu tenho o Diamond e o Brilliant Diamond em cima dele ali. O problema é que o Brilliant Diamond ele foi feito exatamente igual ao original. Eles mudaram poucas coisas no jogo, né? Mas acabou ficando extremamente parecido, praticamente igual ao original. E aí, talvez alguns de vocês estejam pensando, bom, isso é bom, né? Isso é legal, porque direto a comunidade dos games tenta fazer remake de jogos, né? Pensa em inovar e acaba estragando, né? O jogo. Então, a parte da comunidade não gostou por causa disso, porque eles estavam esperando algo novo. E algo novo não chegou extra, não chegou nada diferente, foi exatamente igual ao que já tinha no passado. Só que eu nunca tinha jogado Diamond Pearl nem Platinum. Como eu disse pra vocês, eu não tive contato nenhum com DS 3DS na época dos seus jogos. E aí eu pude jogar o Brilliant Diamond, a quarta geração, direto no Switch pelo próprio Brilliant Diamond. Eu nunca tinha jogado os de DS e caí direto com esse do Brilliant Diamond. E eu adorei o jogo. Sim, eu senti que o jogo é arrastado, lento, as cavernas e tudo mais, eu sinto que elas demoram mais do que deveria para terminar. E o jogo ele acaba sendo um pouco maçante. Até por isso que talvez ele seja um dos jogos de Switch que eu mais tenho horas de jogo, porque ele é demorado. Isso é uma das críticas da comunidade, e uma crítica certeira. Como eles só refizeram o jogo, eles poderiam ter dado uma enxugada, né, nessas coisas, né, deixado o jogo um pouco mais dinâmico, mais rápido. Mas não, ele continua lento e arrastado, que nem a versão original. E nesse ponto eu entendo a crítica, né? Dá pra entender claramente. Mas o jogo ele é um remake perfeito. Tanto que hoje em dia, qualquer pessoa que você perguntar, né, que teve contato com os jogos de Pokémon, se você perguntar, eu quero jogar a quarta geração, o que eu faço? Pego a versão Diamond Pearl, pego o Platinum ou pego o Brilliant Diamond Shining Pearl? Bom, o Platinum provavelmente ainda é a melhor opção para você jogar lá do DS, porque ele tem mais coisa, né, que acaba entregando mais qualidade para você ali. Só que se você for jogar de forma legítima, o Pokémon Platinum ele é bem carinho. Com o jogo do Platinum, você compra o Brilliant Diamond e o Shining Pearl. Então, Brilliant Diamond e Shining Pearl hoje, como custo-benefício, acaba sendo a melhor opção para você jogar os jogos, porque o Brilliant Diamond é muito superior ao Diamond e Pearl original de DS. Simplesmente porque os gráficos são mais bonitos, né? O jogo é todo bonitinho, com gráficos atualizados. Tem o sistema dos bonequinhos Chibi que incomodou algumas pessoas, mas ficou ainda mais fidedigno ao original. Porque o original também tem os bonequinhos Chibi, né? Então, no geral, o remake do Brilliant Diamond, ele é bom. Poderiam ter melhorado problemas estruturais do jogo? Poderia, não melhoraram. Mas ainda é uma
melhor opção para você jogar os jogos hoje em dia, né? Na verdade, a melhor é o Platinum, mas o melhor custo-benefício é você jogar o Brilliant Diamond Shining Pearl. Até porque nem todo mundo que tá desbravando Pokémon hoje em dia tem um console desse aqui para jogar o Platinum. Então, provavelmente pegar um Brilliant Diamond Shining Pearl para jogar no seu Switch é a melhor opção. Agora, se você vai jogar no seu computador ou num consolinho ali, emulador e tal, aí você manda bala no Platinum, seja feliz, né? A única forma de pegar o Platinum é no mercado cinza mesmo, e tá bem caro, então. Mas no geral, se você quer jogar ali da forma no console e tal, Brilliant Diamond Shining Pearl é a melhor pedida. Então, mais uma vez, um excelente jogo, né? Agora a gente entra no polêmico Scarlet e Violet. Esse aqui, eu acho que se ele não tivesse existido no Switch, a gente nem estaria tendo essa conversa. Você concorda comigo? Se não existisse Scarlet e Violet, com aqueles bugs absurdos no lançamento dele, a gente não tava tendo esse papo aqui. A única birra da comunidade é ser porque o Brilliant Diamond tá igual a versão de DS, só que com gráficos bonitos. Bonitos não, atuais, porque pixel crocante é a coisa mais linda que tem também, né? Beleza. Scarlet e Violet saiu com muito bug. Eles resolveram, como eu disse pra vocês, eu joguei Scarlet e Violet 5 meses depois do lançamento e não tive nenhum bug, né? Foi um ótimo jogo. Scarlet e Violet tem a melhor campanha de um jogo de Pokémon da história. O modo história do jogo ele é sensacional. Das 3 histórias paralelas que tem ali, a história de você enfrentar a equipe a Team Star, que é como se fosse a equipe Rocket ali do jogo, a modo história que você tem que ir atrás das ervas ali para ajudar o seu companheiro ali, o Arden, acho que é o nome dele, a curar o Pokémon dele, que é o Masbostif, né? Que ele tá machucado, ele tá quase morrendo, na real, você quer ajudar o cara a curar o Pokémon dele, ao mesmo tempo que você também tá curando o seu próprio Pokémon, que é o lendário da capa do jogo, que é o Koraidon ou Miraidon, né? Então, conforme você vai em busca das ervas ali, com os Pokémons, que são os Pokémons colossais lá e tal, que eu não lembro o nome deles agora, mas você vai atrás das ervas para fazer sanduíche e poder curar esses 2 Pokémon, seu e do seu parceiro ali, né? Que estão os 2 doentes, de certa forma. E esse plot é muito maravilhoso, o fim da história é muito comovente, né? E tem a história principal também de você enfrentar os líderes de ginásio e tal, que é um clichê, essa parte não é tão incrível assim, mas essa parte de você ir atrás das ervas para curar os Pokémon e também a parte da Team Star, ela tem uma história bem comovente, é bem legal e você se sente fazendo parte daquilo, é muito maneiro, né? É uma história cabeça e ao mesmo tempo ela aborda um tema que talvez possa ter marcado adultos da infância e marcado crianças atualmente também, né? Esse jogo ele fala sobre abandono parental, ele fala sobre bullying de uma forma leve ali que acaba acontecendo no jogo, né? E muitas pessoas acabaram tendo contato com isso, ou têm, ou já tiveram, né? Então o jogo acaba ele sendo atemporal e atual da mesma forma. Então, se você nunca jogou Scarlet e Violet, eu vou deixar esse apelo para você. Experimenta algum dia. Tenta passar pela barreira dos gráficos que acontecem serrilhados em alguns momentos, queda de FPS em alguns momentos, porque bugs não tem mais, tá? Dá essa chance pro jogo, porque, nossa, o modo história dele é maravilhoso. Até as DLCs são muito legais, tá? Ainda mais hoje, porque a primeira parte da DLC, ela é legal para você jogar conforme o jogo for acontecendo, né? Mas enfim. Scarlet Violet, ele é uma obra-prima também, mas ele teve problemas no seu lançamento, ele ainda tem problemas gráficos, né, que poderiam ser melhorados, mas a gente sabe que eles não vão melhorar, porque o jogo tá vendendo horrores, porque ele realmente é muito bom, mesmo com os probleminhas gráficos que tem. Então, eu quero concluir toda essa minha linha de raciocínio aqui e vou responder a pergunta no começo do vídeo. Os jogos de Pokémon no Switch venderam bastante porque o Switch vendeu bastante? Claramente não. Claramente não. O fator DS deixa muito claro a resposta disso. O DS foi o console que vendeu mais que o Switch e os jogos de Pokémon do DS venderam menos que os jogos do Switch. Se o Switch vendeu bem, é porque a Pokémon Company / Nintendo, não sei ali quem que foi a pioneira disso, soube vender bem os jogos. Quando eles lançaram o Let's Go, com aquela mecânica igual do Pokémon GO de smartphone, de você capturar os Pokémon, foi um marketing absurdo, que alavancou bem esse jogo e trouxe muita gente que talvez nem jogava mais Pokémon de volta para esse universo. E aí depois o Sword and Shield seguia com a mesma mecânica linear, com gráficos bonitos,
trouxe uma experiência de mundo aberto, que era mais ou menos, mas era uma experiência de mundo aberto, muita gente queria testar. E aí a gente teve o Brilliant Diamond, que foi um remake que vendeu muito bem também. O Arceus, que é uma obra-prima, né? E para fechar, o Scarlet Violet, que teve seus problemas, mas é um ótimo jogo de mundo aberto também. Então assim, o Switch talvez tenha mais problemas que os outros consoles nesse ponto de bugs e otimização e tudo mais, claramente. A Pokémon Company aqui, ela tentou talvez ter lançado jogos demais em curto período de tempo com um novo console que eles ainda não estavam sabendo trabalhar direito. E aí acabou acontecendo esses probleminhas. Eles foram ambiciosos demais, tentando lançar jogos de mundo aberto em um momento que talvez não daria. É só comparar o Arceus com o Scarlet Violet. O Arceus é incrível com quase mundo aberto. E o Scarlet Violet ele tem uns problemas que irritou bastante a comunidade, com uma tentativa de mundo aberto que não deu tão certo assim. Mas deu certo no fim das contas. Bom, essa é a minha opinião então a respeito aí do sucesso dos jogos de Pokémon no Switch, né? Eu acho claramente que os próprios jogos estão se vendendo muito bem. O Switch ajuda bastante, mas como a gente viu, por exemplo, no DS, né? Não dá pra dizer que é por causa do Switch. Não, os jogos de Pokémon do Switch eles são muito bons sim. Eles têm mais problemas do que os outros consoles, claro, né? Acho que Scarlet Violet até hoje é o jogo com mais problemas já lançado de Pokémon, mas fica aquela reflexão. Será que se nunca tivessem lançado Scarlet Violet Switch, a comunidade estaria reclamando tanto assim dos jogos de Switch? Ou não? Deixa esse questionamento pra você aqui agora, comenta aqui se você quiser, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreve no canal. Eu posto bastante conteúdo sobre Pokémon. Colecionismo, eu coleciono bastante coisas relacionadas a videogame, né? A coisas nostálgicas como Tazo e várias outras coisinhas. Então, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai curtir alguns dos vídeos que eu trago por aqui. Muito obrigado pela presença nesse vídeo. E eu liberei agora o sistema de membros aqui no canal. Se você clicar nesse botãozinho aqui do Seja Membro, você vai se tornar um membro, apoiar o canal. Vai ganhar acesso ao grupo do WhatsApp aí que eu tenho, onde eu troco ideia aqui com os inscritos do canal. E dependendo do nível de membro que você entra, você vai me ajudar a fazer alguns conteúdos da live. Você vai poder escolher os shines que eu vou caçar em live e várias outras coisas. Belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e falou!